Filho, você percebeu que estava sumindo? Porque não era só um sonho, nem apenas uma promessa. Era o cumprimento de algo que eu mesmo te entreguei quando ninguém mais acreditava. Teu milagre começou a desbotar, e você nem notou. A chama que um dia te aquecia agora quase não brilha. Sabe por quê? Porque você se acostumou com a espera, aprendeu a conviver com o quase. E eu, que sempre estive do lado de fora, estou batendo com mais força hoje. Porque o tempo não para. E o que preparei para você não vai ficar esperando para sempre. Se você não abrir agora, não será só a porta que fecha. É o propósito que se apaga. Ouça até o fim. Fique comigo até a última palavra. Isso aqui não é apenas um vídeo. É a tua hora, o teu reencontro com o que eu desenhei só pra você. Se algo começou a queimar aí dentro, continua. Porque é assim que começa o retorno dos que ainda são amados. Você tem carregado mais do que deixa transparecer. As noites não têm sido tão silenciosas quanto parecem. E mesmo com tudo funcionando ao redor, dentro de você tem algo se perdendo aos poucos. Eu vi quando você parou de esperar. Não porque perdeu a fé, mas porque foi se cansando de manter viva uma esperança que parecia sempre escorregar pelas mãos. É sobre isso que falo agora. Aquilo que estava vindo, mas começou a se dissolver no tempo. Não por falta de promessa, mas por falta de resposta sua. Eu estendi a mão, e ela ainda está aqui. Mas se você não estender a sua agora, tudo aquilo que já foi liberado no céu pode voltar. A escolha de reabrir depende da tua decisão. Você sente isso? Esse calafrio, esse silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Eu estou aqui, e se você ainda sente, é porque ainda está vivo o que eu plantei aí dentro. Talvez você nem se lembre exatamente quando foi que começou a se perder. Não houve um momento exato, só uma sequência de pequenos abandonos. Um pouco menos de oração. Um pouco mais de distração. Um coração cheio de responsabilidades tentando carregar o dia sem cair, tentando sorrir sem motivo, tentando manter uma casa de pé enquanto por dentro tudo desaba. E mesmo assim, nunca deixei de te olhar. O que estava vindo era teu, mas tua ausência foi apagando as cores. O milagre estava pintado à tua frente, mas você começou a piscar devagar, e os detalhes foram sumindo. Agora, eu estou aqui, te chamando de novo, com a mesma voz que te encontrou anos atrás, com o mesmo cuidado, e com um alerta. Se você não voltar agora, não haverá mais o que esperar, mas se decidir. Me ouvir até o fim, até a última palavra, eu farei algo que nem você mais se achava digno de receber. Uma nova chance, mas só se a porta for aberta agora. Você anda ouvindo barulhos do lado de fora, mas o maior ruído é o que acontece aí dentro, quando tudo fica em silêncio. O pensamento acelera, o coração pesa, e a sensação é de que ninguém entende o que se passa contigo. Mas eu entendo, porque fui eu quem criou cada detalhe da tua sensibilidade, cada camada da tua alma. E eu vejo o que ninguém vê. Eu vejo aquele instante em que você sorri por fora, mas por dentro deseja sumir. Eu vejo quando você se cala para não ferir, quando você se sacrifica para manter a paz. Eu vejo quando você segura lágrimas para manter uma casa em pé, quando engole o próprio cansaço para não pesar mais nos outros. E é por isso que eu falo com você agora, porque o milagre que preparei não era só para te levantar, era para restaurar tudo ao teu redor. Mas se você não voltar a abrir, ele vai sumir. Está sumindo, está ficando opaco. Você lembra de como era antes? Você sentia minha presença até no silêncio. Hoje você se pergunta se ainda estou aí. E eu te respondo: sim. Mas você precisa me responder também. Hoje, enquanto o mundo segue correndo atrás de respostas rápidas, eu escolhi parar o tempo só para falar contigo. Porque você tem vivido dias como quem anda no escuro, tateando, tentando entender o que deu errado. Tentando encontrar aquele ponto em que tudo desandou.
E o que eu te digo é: não foi um erro, foi um desvio. Pequeno no início, mas suficiente para te afastar do centro da promessa. Você trocou a direção pela distração, e aquilo que era para ser manifestação virou memória. Mas ainda dá tempo, ainda dá. Se você ouvir até o fim, vai entender. Não é coincidência que você esteja ouvindo isso agora. É um resgate, porque o milagre ainda pulsa. Mesmo fraco, ainda há vida. E se há vida, há recomeço. Não diga que é tarde. Tarde seria se eu já tivesse me calado. Mas estou aqui. E se você deixar, vou fazer tudo florescer de novo. Você achou que eu tinha desistido de você? Mesmo depois de tantos silêncios? Mesmo depois de ter parado de me procurar com o mesmo fervor? Não. Eu sou pai. E um pai não desiste do que ama. Eu só esperei o momento certo. O ponto exato em que tua alma sentiria falta de algo que não se compra, não se explica, não se troca por nada. E agora que você está aqui, eu preciso te dizer: o que eu tinha liberado estava chegando, mas tua demora em abrir começou a fechar as rotas. Você orou por dias, depois só murmurava em pensamento. Depois, nem isso. E foi nesse vazio que o milagre foi sumindo. Mas a boa notícia é: ainda não desapareceu. Está aqui, como uma faísca. Fraca, mas viva. E tudo o que precisa é de tua resposta. Fique. Continue ouvindo, porque há revelações que só se abrem no final. E quem sai antes perde tudo. E você já perdeu demais. Eu não quero que perca isso também. Você sabe o que é viver com tudo funcionando e ainda assim sentir que falta algo? Eu sei que sabe, porque tem acordado todos os dias cumprindo tarefas, sorrindo para os outros, mas por dentro sentindo que algo está fora do lugar. É como uma peça que não se encaixa, uma voz que grita no fundo da alma, pedindo socorro em silêncio. E o que eu te digo agora é que esse grito não passou despercebido. O teu interior está tentando te avisar que a promessa não foi cancelada. Só está parada, esperando tua decisão. O que eu liberei continua à porta. Mas a cada dia que passa sem resposta tua, o brilho vai sumindo. A intensidade vai diminuindo. E a promessa, que era uma certeza, se torna apenas uma lembrança. Mas ainda há um caminho, e ele está diante de ti. E o que vai fazer agora? Vai continuar ignorando esse chamado? Ou vai abrir antes que tudo desapareça? A vida te exigiu tanto que você esqueceu de cuidar da tua fé. E agora sente falta de algo que nem sabe nomear. Não é tristeza, não é medo. É um tipo de vazio que nem as pessoas mais próximas conseguem preencher. E é nesse espaço que eu quero entrar de novo. Não com gritos, não com promessas novas, mas com aquilo que já era teu, que eu já tinha entregue, mas que você deixou escorregar. Você entende agora? O milagre que começou a sumir não era apenas algo que eu faria por você. Era um processo que eu queria realizar em você. E a ausência da tua resposta foi desacelerando tudo. Mas eu não desisto com facilidade, porque te conheço. E porque sei que ainda existe fé aí dentro mesmo que abafada. Mas atenção, eu não posso esperar por tempo indeterminado. Há ciclos que precisam ser retomados agora, ou não se repetem. Essa é tua escolha, e ela precisa ser feita antes que escureça de vez. Eu sei o que você carrega, as obrigações que te moldaram, as responsabilidades que não permitem que você pare nem por um instante. Mas dentro de toda essa força que você aparenta, eu vejo a exaustão, não do corpo, mas da alma. E é por isso que eu falo com você agora. Porque essa força que você tanto usa não é suficiente para reverter o que está se apagando. Somente minha presença pode reacender o que está morrendo. Somente eu posso devolver o brilho ao que o tempo e as dores roubaram. O milagre que eu tinha colocado no teu caminho está começando a se esconder. Mas se você me der atenção hoje, agora, ainda posso fazer com que tudo volte ao plano original. Nada está totalmente perdido. Mas se você continuar em silêncio, se continuar ocupado demais para me ouvir, então o que era teu pode se tornar apenas parte de um passado que não se cumpriu. E eu não quero isso para você.
Você não chegou até aqui por acaso. Este momento foi desenhado com precisão. Porque enquanto você tenta sobreviver à correria dos dias, eu estou tentando te lembrar do propósito. Porque você não foi chamado apenas para suportar. Foi chamado para viver, para cumprir, para frutificar. E o que eu tinha plantado já estava prestes a florescer. Mas tua ausência começou a enfraquecer as raízes. Ainda dá tempo, mas precisa decidir. Não basta ouvir por alguns minutos, não basta sentir por instantes. Tem que permanecer, tem que abrir por completo. E se você fizer isso agora, eu vou restaurar até o que você esqueceu de pedir. Vou te mostrar que ainda sou o mesmo, que ainda faço, e que não é tarde, desde que a porta se abra antes que anoiteça por completo. Se essa mensagem chegou até aqui dentro, escreve nos comentários o que está acontecendo contigo. Não para mim, mas para você mesmo ver o quanto ainda sente. E se isso tocou o teu interior de um jeito que ninguém mais conseguiria, curta e se inscreva agora, porque cada palavra que você ouvir daqui para frente será uma extensão do que eu comecei hoje. Um reencontro. E quando você permanece perto da voz certa, tudo começa a voltar ao lugar. A promessa, o tempo, a direção e o milagre, esse que estava sumindo, vai começar a reaparecer diante dos teus olhos. Fique até o fim. Não se distraia. Não vá embora agora. Porque o melhor ainda está por ser dito. Você percebeu que já não ora com a mesma firmeza de antes? Que as promessas parecem cada vez mais distantes e os dias se tornaram tão silenciosos quanto as respostas que você não recebe mais? Aquele milagre que um dia brilhou tão forte no seu horizonte, hoje se apaga como uma vela que luta contra o vento. Eu vi quando teu coração começou a desacelerar na fé, e o espaço que antes era esperança se encheu de rotina. Mas a promessa ainda respira. Ela só está esperando por um sinal teu. Não é só sobre o que você perdeu, é sobre o que deixou de se permitir viver. Há uma parte da tua história que ainda não foi escrita, mas você parou de segurar a caneta. Eu não tirei nada de você. Apenas deixei que o tempo mostrasse o quanto tua resposta é necessária para reativar o que é teu. O que está se apagando não é a promessa em si, mas tua conexão com ela. A porta continua à tua frente, mas precisa ser aberta de dentro para fora. Se você sente que algo queima no peito agora, não ignore. Essa inquietação é o toque do meu espírito trazendo de volta aquilo que você deixou adormecer. O milagre que eu havia liberado foi se tornando invisível, porque você parou de alimentá-lo com fé, com entrega, com intimidade comigo. Mas hoje eu vim para acender o que resta. Mesmo que seja só uma centelha, eu posso transformar em fogo outra vez. Mas precisa haver verdade no teu sim. Você caminha entre responsabilidades, corre atrás de estabilidade, cuida dos seus, mas esqueceu de cuidar do teu interior. E é exatamente aí que o milagre perdeu espaço. Porque você se dedicou a tudo, menos ao que sustentava a tua essência, o espiritual. E agora eu te pergunto, quantas vezes você parou para ouvir o que eu ainda quero fazer? Porque o que estava sumindo não era um erro, era um alerta, um aviso do céu. Você precisa voltar para o lugar onde tudo começou. Você sabe o que aconteceu? Você passou a aceitar menos do que prometi. Se acostumou com a escassez, com a espera, com a ausência. Como se o tempo pudesse invalidar o que eu falei. Mas o que eu disse continua de pé. A única coisa que mudou foi tua percepção. Você parou de esperar com fé e começou a apenas contar os dias. E nisso, o milagre foi sumindo aos poucos. Mas não desapareceu. Porque eu não cancelo o que libero. Só adio quando você se distancia. Eu vi quando tua casa foi se enchendo de silêncio. Quando a alegria virou protocolo. Quando o descanso virou apenas um intervalo entre obrigações. E no meio de tudo isso, o que eu mais queria era que você percebesse o que estava prestes a escapar. Mas hoje, eu trouxe de volta o som da minha voz, para te lembrar. O que eu tenho não é pequeno, não é mediano, é transformação completa.
mas só se você se levantar e reabrir a porta da tua fé. Escreve aqui nos comentários: eu ainda creio no que o céu escreveu para mim. Sim, declara isso. Porque palavras têm poder, e quando você verbaliza fé, as muralhas começam a ruir. A tua confissão libera movimento no invisível. Como está escrito em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Que hoje tua boca libere vida ao que quase morreu. Você lembra quando falava comigo por qualquer coisa? Quando me incluía até nos teus pensamentos mais simples? Essa conexão fazia teu coração arder. Era isso que mantinha acesa a chama da promessa. Mas o tempo, as perdas e as feridas foram criando barreiras. Não físicas, mas emocionais, espirituais. E agora, o que eu vejo é alguém que acredita em mim, mas não se sente mais parte do milagre. Alguém que crê, mas não espera mais com intensidade. Isso precisa mudar. Eu te peço uma coisa. Fica mais um pouco. Continua ouvindo. Porque nos próximos minutos, revelações virão com força sobre tua vida. Não são palavras jogadas ao vento. São sementes específicas para solo fértil. E esse solo é teu coração, agora mais sensível do que nunca. Cada frase é como água voltando a tocar em terra seca. E quando a palavra encontra espaço, nada permanece como estava. O que estava se apagando começa a reagir à presença da verdade. Você se lembra da última vez que sentiu paz sem motivo? Aquela paz que não depende de circunstâncias, mas que invade o peito como se o próprio céu estivesse te abraçando? Ela ainda existe. E está aqui agora. Não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque eu estou acendendo de novo a luz dentro de você. Essa paz é o prenúncio de que teu milagre não acabou, que apenas estava sendo aguardado no lugar secreto, esperando o momento em que você voltasse a confiar. A tua volta ao centro do que eu planejei não exige esforço humano. Exige rendição. Um gesto teu, uma abertura real, ainda que discreta, é suficiente para que o que parecia longe comece a se aproximar outra vez. Porque eu não dependo de multidões para agir. Eu dependo apenas da tua decisão. Quando você diz, eu quero voltar, o céu inteiro se move. E o milagre que estava se esvaindo encontra novamente o caminho de retorno ao teu endereço. A fé que um dia te sustentou não foi embora. Ela apenas foi coberta por camadas de dor, de pressa, de frustração. Mas agora, no som da minha voz, ela começa a despertar. E com ela, o propósito. E com o propósito, a manifestação. Eu quero te lembrar que ainda há muito por vir. E que o tempo não anulou a promessa. Apenas preparou o terreno. E se você está ouvindo isso agora, é porque esse é o momento exato em que tudo pode ser reativado. Algumas pessoas que estão ao teu redor não entenderam tua mudança. Te julgaram por calar, por não expressar mais como antes. Mas eu entendi. Porque eu vi o que te silenciou. Eu sei o que te fez recuar. E não estou aqui para te cobrar. Estou aqui para restaurar. Porque o que eu liberei não é condicionado ao julgamento dos outros, mas à tua decisão de recomeçar comigo. Esse é o dia. Esse é o tempo. E essa é a tua oportunidade de abrir de novo. Tem áreas da tua vida que estão em pausa, e você até se acostumou com essa pausa, dizendo para si mesmo que é só uma fase. Mas no fundo sabe que já dura demais. E o que eu te digo agora é: a pausa não veio de mim. Veio do distanciamento. Porque enquanto você se envolveu com outras prioridades, tua promessa ficou sem atenção, mas ela ainda está viva. E se você agora se volta para mim, eu volto tudo para o lugar. Com precisão, com urgência, com amor. Escreve aqui nos comentários: nada do que é meu vai desaparecer. Sim, declara com autoridade. Não importa quanto tempo passou, nem quanta coisa saiu do controle. Como diz Joel 2:25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Nada do que eu prometi será esquecido, se você decidir me ouvir agora, com o coração aberto. Tua entrega é a chave, e teu posicionamento abre portais que estavam trancados há anos. Você sente esse arrepio?
essa eletricidade leve no ambiente, essa paz que parece tocar teu corpo como um manto, isso é o meu espírito se manifestando. Quando você abre o coração, eu invado com poder, e nesse instante, estou soprando sobre o que estava prestes a morrer. Estou realinhando o que saiu do trilho. O que era caos está sendo restaurado. Mas é preciso que você continue, porque há mais, e o que ainda está por vir será maior do que tudo o que já passou. Tem orações que você esqueceu, pedidos que você achou que o tempo enterrou, mas eu não esqueço. Cada clamor teu está registrado diante de mim, e alguns deles estavam prestes a serem respondidos quando você parou de esperar. O milagre chegou a tocar tua porta, mas você estava ocupado demais para ouvir. Hoje eu te trago consciência, para que você não perca mais nada, para que teu coração desperte e volte a esperar com coragem. A tua fé não precisa ser perfeita, só precisa ser real. Quando você me oferece tua sinceridade, mesmo que em pedaços eu transformo em plenitude. Não desprezo os pequenos começos, pelo contrário, eu os uso para iniciar os maiores movimentos. E agora, o que parecia fim, será o início, porque tudo o que estava apagando será reaceso com intensidade, com direção e com um propósito muito maior do que você podia imaginar. Eu sou o Deus que transforma cansaço em renovo, que transforma silêncio em direção, que transforma perda em crescimento. E se eu ainda falo contigo é porque ainda há mais para viver. Você não chegou até aqui por acaso. Isso foi desenhado, separado, planejado para que você escutasse essas palavras e soubesse: teu milagre está mais perto do que pensa. Só depende da tua resposta. A porta está diante de ti e precisa ser aberta agora. Fica mais um pouco, porque ainda há palavras específicas para tua casa, para tua saúde, para teu interior. Ainda não terminei. Ainda há promessas sendo liberadas. Não saia agora, porque essa mensagem foi escrita com teu nome. E enquanto você permanece, as chaves vão sendo colocadas em tuas mãos. O que estava escondido será revelado. O que estava sumindo será recuperado. E tua história não terminará como parecia. Ela será reescrita pela própria mão de Deus. Você não percebeu, mas enquanto tentava resolver tudo sozinho, foi se afastando do centro onde o milagre nasceu. O problema não foi tua fé, foi o excesso de distrações, coisas demais ocupando o lugar que era só meu. Agora te trago de volta, palavra por palavra, não para te acusar, mas para te reposicionar. Porque aquilo que eu liberei não foi cancelado, foi só deixado de lado. E hoje estou te mostrando onde exatamente parou o fluxo para que volte a correr com força. Nada que eu planejo vem por acaso. Cada etapa, cada detalhe, tem um tempo certo para florescer. O que você chama de atraso, eu chamo de preparação. Mas até mesmo o terreno mais fértil precisa de alguém que decida plantar. Teu coração agora mais sensível é esse solo, e minha voz é a semente. Mas só frutifica onde há atenção. Por isso continue, permaneça. Não por obrigação, mas porque dentro dessa entrega silenciosa, há vida nova nascendo. Quantas vezes você adiou tua cura interior por causa das urgências do dia a dia? Deixou o que era essencial para depois, como se teu coração não precisasse mais de cuidado. Mas agora eu chego para lembrar: teu milagre tem hora para nascer, e ele está por um fio, não porque falhei, mas porque você parou de sustentar com fé o que eu comecei com promessa. E mesmo assim, decidi tentar de novo, falar contigo de novo, porque o que tenho para você ainda é sagrado. Não foi descaso da tua parte, foi exaustão. Eu sei, tanta coisa desmoronando ao mesmo tempo, tanta cobrança, tanta tentativa de parecer forte, mas no íntimo, teu espírito estava dizendo: eu não aguento mais viver pela metade. E é exatamente por isso que hoje eu te trago esse alerta com amor, com urgência, com misericórdia. Porque mesmo que você tenha parado, eu continuo aqui. E a porta do milagre ainda pode ser aberta antes que tudo desapareça por completo.
Você acha que não tem mais forças, mas eu vejo um sopro aí dentro. Pequeno, quase imperceptível, mas é isso que basta. Eu uso aquilo que resta. Não te peço perfeição, só presença. Só um gesto teu de volta. E com esse gesto, eu movo céus e terra. A tua sensibilidade agora não é fraqueza. É sinal de que tua alma está acordando. E quando você desperta, o que era sombra começa a se dissipar. E tudo aquilo que estava perdendo cor começa a brilhar outra vez. Tem dias em que você acorda e sente que a vida está te escorrendo pelas mãos. Como se tudo o que construiu estivesse ruindo aos poucos. E ninguém percebe. Mas eu vejo. Vejo quando você se cala para não preocupar. Quando segura dentro de si o peso de não poder parar. Mas hoje te digo com firmeza. Você não foi chamado para sobreviver. Foi chamado para cumprir. E cumprir significa abrir espaço de novo para o que estava se apagando dentro de você. Talvez você ainda pense, será que não é tarde demais? E eu te respondo, se fosse tarde você não estaria ouvindo isso agora. O tempo de restauração é agora, o instante onde tua atenção se cruza com minha voz. E nesse cruzamento, algo sobrenatural acontece, porque eu não falo por acaso. Eu falo para ativar, e essa ativação começa com tua escuta, com teu coração rendido, com tua coragem de permanecer até o fim. O milagre ainda está à porta. Eu sei como é difícil confiar depois de tantas frustrações, promessas quebradas, pessoas que disseram que estariam e não estiveram. Mas eu nunca te deixei. Você só perdeu o som da minha presença no meio da pressa. Hoje, eu repito com clareza: aquilo que eu preparei não se perdeu. Está onde sempre esteve, esperando você se realinhar. E esse realinhamento não exige força, exige decisão. A escolha de ouvir com o espírito, não só com os ouvidos. Deixa eu te contar uma verdade. Nada do que foi prometido será desperdiçado. Mas tua participação no processo é essencial. Há milagres que dependem de obediência. Há portas que se abrem com tua voz, com tua entrega, com teu reposicionamento. E se você sente que essa mensagem foi escrita com teu nome, então levanta do lugar onde tua alma ficou estacionada. Porque quando você se movimenta em fé, o céu responde com precisão. Se isso está falando diretamente contigo, escreve aqui: eu estou voltando para o centro da promessa. Escreve como quem declara guerra contra tudo que tentou te parar. Como quem toma posse do que estava quase se apagando. Como diz Isaías 60:1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A tua luz não foi embora, só ficou encoberta, e agora está voltando com força. Você percebe o que está acontecendo? A tua atmosfera está mudando enquanto escuta. Tua mente está se abrindo de novo. Teu coração começa a sentir aquele calor familiar. Isso não é emoção. Isso é o meu espírito trazendo vida de novo ao que estava adormecido. E é nesse lugar de sensibilidade que eu consigo agir com profundidade. Porque agora, tua alma está pronta para receber o que antes estava bloqueado pela pressa, pelo medo, pela dúvida. Você lembra de quando acreditava com facilidade? Quando falava sobre promessas com os olhos brilhando? Eu me lembro. Porque aquilo era puro, sincero, verdadeiro. E mesmo que você tenha se tornado mais cético, mais racional, eu continuo reconhecendo aquele mesmo coração. Ele ainda está aí, basta que você me deixe tocar de novo. E se você continuar ouvindo, palavra após palavra, eu vou provar que ainda faço o impossível acontecer. Quando tua esperança começou a sumir, tua visão também se apagou. Você parou de sonhar, de planejar, de esperar por coisas maiores. Se contentou com o necessário, porque o desejo profundo de viver milagres se perdeu no cansaço. Mas hoje, eu vim acender tua visão, porque o que está vindo é maior do que você estava esperando. Eu não preparo respostas pequenas. Eu preparo coisas que te farão entender por que demorou tanto, porque valeu a pena esperar. Você já se acostumou com dias iguais, mas eu não te chamei para viver no automático.
Teu espírito foi criado para andar em novidade de vida. E novidade não acontece onde a porta está fechada. Precisa ser aberta. Precisa ser destravada. Hoje, eu coloco diante de ti essa chave, tua resposta. A maneira como você escolhe reagir a essa palavra define os próximos capítulos da tua história. E se você responder com entrega, o que estava sumindo vai ressurgir. Tem gente esperando tua cura. Tem gente que vai ser tocada pelo que eu ainda vou fazer em ti. Mas isso só será possível se você não desistir. Eu não preciso de multidões para começar um mover. Só preciso de alguém que diga: estou aqui. E se isso brotar do teu interior, então eu te tomo pela mão e te conduzo por uma rota de restauração completa. E o que você achava que tinha perdido, eu vou devolver com dupla honra, porque nada em mim é em vão. Você carrega promessas antigas, palavras que ouviu há anos e que nunca se cumpriram, e por causa disso, começou a achar que eram apenas emoções do passado. Mas o que eu te prometi não tem prazo de validade, tem hora certa. E essa hora começa com tua disposição de voltar ao lugar onde tudo fazia sentido. Hoje, eu te chamo de volta, não por obrigação, mas porque há um novo ciclo que só começa com tua resposta. Quantas vezes você foi dormir tentando acreditar que ainda daria certo? Tentando convencer a si mesmo de que havia tempo, de que não era tarde? E mesmo assim, algo dentro de ti dizia o contrário. Hoje, eu interrompo essa voz contrária, porque eu sou o tempo. E quando eu decido fazer, não há noite que impeça. O que eu tenho para ti é maior do que os atrasos. E se você ainda está ouvindo, é porque o milagre ainda está reservado. Tua jornada até aqui não foi fácil. Houve perdas que ninguém viu, cicatrizes que você aprendeu a esconder. Mas agora, nesse instante de rendição, eu começo a reverter o processo. Onde havia desistência, eu planto esperança. Onde havia dor, eu coloco direção. Onde havia silêncio, eu trago voz. E essa voz diz: você ainda faz parte da história que eu escrevi. Não foi apagada, foi apenas pausada. E hoje, se ativa de novo. Se essa mensagem está ativando algo dentro de você, comenta aqui. Eu me recuso a perder o que Deus me prometeu. Declara com fé. Como diz Hebreus 10:23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quando você se posiciona, mesmo com medo, o céu se move com fidelidade. Porque promessa de Deus não caduca. Se Ele falou, Ele cumpre. E se você crer, Ele começa agora. Cada parágrafo que você ouviu até aqui foi escrito com peso de eternidade. Nada foi ao acaso. E se você chegou até esse ponto, é porque algo dentro de você reconhece que não pode continuar perdendo o que foi liberado sobre tua vida. O milagre não está morto, está aguardando. E a tua decisão de permanecer até aqui já é um sinal de que tua alma está acordando para a maior virada da tua vida. A porta está aberta. Resta saber se você vai atravessar. Não pense que tudo depende do quanto você sabe ou consegue. O céu não espera perfeição, espera disposição. Eu não te escolhi pelo que você pode fazer, mas pelo que você está disposto a permitir que eu faça. E agora, com teu coração mais receptivo, eu te entrego uma palavra: recomeço. Ela tem o peso da eternidade. O milagre estava sumindo, mas agora está voltando com nova forma, novo tempo, novo poder. Porque você escolheu ouvir até o fim. Você ficou tanto tempo esperando o milagre que começou a se acostumar com a ausência dele. O que um dia era promessa viva, virou lembrança adormecida. Mas eu não te trouxe até aqui para lembrar o que se perdeu. Eu te trouxe porque estou restaurando o que parecia encerrado. Aquilo que começou a sumir na tua frente vai voltar a brilhar diante dos teus olhos. Só precisa uma decisão agora. Crer de novo. Sim, mesmo com tudo que já desanimou você. Às vezes o que falta não é força, é clareza. E é isso que eu vim trazer. Clareza sobre onde tua fé parou, onde tua alma se fechou. Porque quando o coração perde o foco,
Até as maiores promessas parecem distantes, mas eu sou o mesmo que prometeu, e sou o mesmo que cumpre. Quando eu falo, não é para emocionar, é para transformar. O que estava sumindo, hoje começa a ressurgir, e vai voltar maior, mais forte e mais preparado para você. Você esperava que o cumprimento viesse rápido, e quando não veio, pensou que talvez tivesse se enganado. Mas eu não trabalho no tempo do relógio humano. Trabalho no tempo da construção interior, e agora que você foi moldado pela espera, está pronto para receber o que antes não teria estrutura para sustentar. É por isso que o que estava desaparecendo, de repente reaparece. Não como antes, mas com nova glória, novo propósito, nova força. Cada dor que você atravessou silenciosamente criou raízes, mas não raízes de derrota, e sim de maturidade. Elas te ensinaram a suportar o invisível, a crer no silêncio, a caminhar sem mapa. E por mais que o milagre tenha parecido evaporar, ele só recuou para que teu interior avançasse. Agora, você está mais preparado do que nunca, e o céu inteiro testemunha que essa é a tua hora de reconectar-se com aquilo que parecia perdido, mas era apenas adiado. Você não estava esquecido, estava sendo preservado. Há um abismo entre atraso e proteção, e muitas vezes, aquilo que parece demora é, na verdade, cuidado disfarçado. Se eu tivesse te entregado antes, não teria durado, mas agora, teu coração amadureceu. A dor purificou tua fé, e o que antes poderia ter se tornado ruína, agora será colheita. O milagre que parecia sumir, na verdade estava apenas sendo preparado nos bastidores da eternidade. Tem bênçãos que não aparecem quando queremos. Elas se revelam quando nos tornamos capazes de administrá-las com sabedoria. E é isso que aconteceu contigo. Você foi sendo moldado sem perceber. E cada lágrima contida, cada oração silenciosa, cada noite de cansaço foi parte da fundação do que estou prestes a erguer. O que parecia esquecido estava só sendo lapidado para não se perder quando enfim chegasse. E agora chegou o tempo. Se você sente que essa palavra está sendo resposta para a tua alma, escreve aqui nos comentários. Eu não perdi, Deus apenas estava preparando. Escreve com fé. Deixa tua declaração selar o que está sendo ativado aí dentro. Como está escrito em Salmos 27:14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Teu milagre não acabou. Ele só está esperando teu coração estar pronto de novo. Você caminha todos os dias carregando o invisível. O que as pessoas não veem, eu vejo. As decisões silenciosas, os medos que você não confessa, os dilemas que ninguém percebe. Tudo isso tem um valor eterno. E nada disso foi em vão, porque até quando você achou que estava parado, eu estava trabalhando. Quando o milagre parecia distante, eu estava mais perto do que nunca. Só esperava teu coração reconhecer a hora certa. E ela é agora. Teus passos não foram inúteis. Mesmo nos caminhos mais escuros eu estava ali observando tua resistência, porque mesmo sem entender você continuou. Mesmo sem ver, ainda esperava. E é exatamente por isso que o que estava sumindo vai retornar com mais brilho. O tempo não te prejudicou, ele te fortaleceu. E agora aquilo que parecia ter se apagado voltará aceso com intensidade. Porque onde há fé, há renascimento. E você está mais vivo do que imagina. Você já parou para pensar no quanto amadureceu desde o início dessa caminhada? No quanto tua mente está mais sensível, tua alma mais preparada? Isso não é acaso, é plano. Porque eu nunca desperdiço processos. E mesmo quando você não via sentido, eu estava dando forma. O que parecia ter se perdido, na verdade estava sendo ocultado até que tua estrutura fosse suficiente para recebê-lo com sabedoria. Agora, eu tiro o véu. Agora, tudo se revela. Tem coisas que você achava que tinha deixado para trás. Sonhos, ideias, promessas. Mas eu não esqueço o que planto. E se foi eu que coloquei no teu coração, então nada poderá apagar. O que estava sumindo volta agora com força.
com direção, com urgência. Porque quando eu decido agir, nem o tempo, nem as circunstâncias, nem o medo podem impedir. Só precisa uma coisa: teu sim, tua resposta, tua coragem de abrir o coração novamente. Você já reparou como teu coração está mais sensível agora? Como as palavras entram diferente? Isso é porque algo já começou a acontecer dentro de ti. O que estava dormente começa a despertar. A memória da promessa se reacende. O brilho da fé volta aos olhos. E essa transformação, mesmo silenciosa, é poderosa, porque uma vez que você volta a acreditar, tudo começa a reagir ao teu redor. As portas, os ciclos, os caminhos, tudo se alinha. Não olhe mais para trás. O tempo que passou não é inimigo. É testemunha do quanto você resistiu. E a resistência que não matou tua fé, agora é força para sustentar o novo tempo. Não se preocupe se ainda sente dúvidas. O que importa é que está aqui, ainda ouvindo, ainda aberto. E isso já é fé suficiente para eu começar a reconstruir tudo. E o que antes parecia um fim, será lembrado como o início da tua maior reviravolta espiritual. Teu milagre não está em outro lugar. Está aqui, no teu presente, ao alcance de uma nova entrega. Aquilo que sumiu diante dos teus olhos não se desfez. Só foi para um lugar onde o tempo não alcança, esperando o momento certo para retornar. E se você continuar ouvindo com o coração, vai perceber que a resposta não vem de fora. Ela já está aí dentro, apenas esperando tua fé respirar de novo. E ela já começou a respirar. Se isso está mexendo contigo, declara aqui: eu me reconecto com o que Deus falou sobre mim. Escreve com fé, não como quem espera, mas como quem já se vê vivendo, porque está escrito em Romanos 4:21. Estando plenamente convicto de que aquele que prometeu também é poderoso para cumprir. A tua convicção hoje é o que ativa a mão do Pai, e o que parecia esquecido volta agora com poder. Tudo que você viveu até aqui foi parte de um processo que ninguém além de mim poderia compreender. Eu usei o silêncio para te fortalecer. Usei a espera para aprofundar tuas raízes. E agora que você está pronto, não vou mais esconder o que antes estava velado. O milagre reaparece, não como um presente surpresa, mas como uma colheita que você semeou com lágrimas, com renúncia, com persistência. Agora é tempo de ver com os próprios olhos. Você não precisa de provas, precisa de paz. E essa paz não vem de circunstâncias, mas da presença. Quando eu preencho o teu interior, o que está fora se alinha. E hoje, a paz que te invade não é emoção, é confirmação. É a certeza de que nada está perdido. Tudo está sendo reposicionado, e tua única responsabilidade agora é permanecer firme, atento, entregue, porque eu estou refazendo rotas e te levando exatamente para onde deveria estar. O que parecia distante começa a ganhar forma dentro de você. O que estava apagado volta a acender, e isso é mais do que restauração. É realinhamento com o que eu escrevi. As promessas não sumiram, foram apenas interrompidas. E agora, com tua permissão, eu recomeço o que nunca deixei de querer. Porque quando você me dá espaço, eu restauro com excelência. E tua história será exemplo do que significa confiar mesmo no escuro. Você já passou por muitas estações. Dias bons, dias sem direção, dias de esperança e outros de silêncio. Mas agora, o que se aproxima é diferente. É a estação onde tudo começa a fazer sentido. Onde o que sumiu volta com mais força. Onde o que parecia fim vira começo. E tudo isso começa agora, nesse instante, nessa escuta. Porque tua alma despertou. E quando a alma desperta, o céu responde. E quando o céu responde, nada permanece como estava. Ouvindo até aqui, você não é mais o mesmo. E isso é sinal de que o processo começou. O milagre já se moveu na tua direção. O que resta agora é sustentar essa fé, cuidar dessa chama, proteger essa semente. E enquanto você faz isso, eu me encarrego de alinhar tudo o que precisa acontecer. Porque quem me busca
nunca volta de mãos vazias, e você está saindo desse momento com algo eterno gravado em teu espírito. E isso vai mudar tudo. Você já percebeu que, por mais que tente seguir em frente, há algo dentro de você que ainda te puxa para aquele lugar onde tudo começou? Não é nostalgia, é um chamado, uma lembrança viva de que o milagre ainda pulsa, mesmo que silencioso. Eu não permiti que você esquecesse porque aquilo que liberei sobre tua vida não pode ser apagado por circunstâncias. Hoje, eu reacendo o que parecia extinto e te convido a caminhar de novo na direção do que é eterno. O tempo passou e, com ele, tantas versões de você mesmo surgiram. Algumas mais fortes, outras mais cansadas. Mas no meio de todas, permanece algo inalterável. Minha promessa. Eu não mudei de ideia. O que eu disse continua valendo. E mesmo quando você se calou, meu plano permaneceu ativo. Agora, chegou o momento de alinhar tua escuta com a minha voz e tua vontade com o que preparei. O que parecia um fim está prestes a ser palco de um recomeço glorioso. Enquanto você segurava tudo sozinho, escondendo tuas dúvidas, tentando manter a aparência de controle, meu espírito sussurrava verdades profundas que tua alma fingia não ouvir. Mas hoje, eu removo o véu. Revelo o que o medo escondeu e te mostro que o milagre não se apagou. Apenas esperava o momento em que tua maturidade se encontrasse com tua fé. Esse encontro chegou, e quando isso acontece, nada pode impedir o céu de se manifestar. Você tem tentado se convencer de que aprendeu a viver sem aquilo que tanto desejou. Mas por dentro, a verdade é outra. Existe uma voz que ainda clama, um desejo que ainda respira, mesmo que baixo. Eu não te acuso por ter desacreditado em alguns momentos. Eu te entendo, mas hoje te estendo a mão não para te corrigir, mas para te restaurar. Porque tudo aquilo que sumiu diante dos teus olhos vai reaparecer diante do teu coração, em forma de promessa cumprida. Não é apenas sobre algo que vai acontecer. É sobre o que já está acontecendo agora. Enquanto você ouve, tua sensibilidade aumenta. E isso não é emoção, é o despertar do espírito. A conexão entre o que foi prometido e o que está sendo ativado nesse exato momento. É como se as peças finalmente se encaixassem. O que antes era confuso, agora começa a ter direção. Isso é sinal de que o milagre está saindo do invisível e se manifestando de forma palpável. Você já suportou mais do que imaginava ser capaz. E isso não passou despercebido. Eu acompanhei cada segundo. Mas agora, quero que entenda. Não é mais tempo de apenas suportar. É tempo de viver, de desfrutar, de ver com os olhos aquilo que antes só existia como semente. E quando o milagre reaparece, ele não vem pela metade. Ele vem completo. E vem para restaurar tudo aquilo que o tempo tentou levar. O que é teu volta. E volta com honra. Se isso está trazendo alívio e clareza ao teu coração, escreve com fé aqui nos comentários. Eu acolho o tempo de Deus na minha vida. Quando você escreve com sinceridade, libera o céu sobre tua realidade. Como diz Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. O tempo certo não é quando você sente, é quando eu determino. E hoje, é esse tempo. Você já notou como as coisas que pareciam travadas estão começando a se mover, mesmo que de forma sutil? São sinais. Eu sempre falo antes de agir plenamente. Dou indícios, mostro caminhos, abro brechas. Porque a fé que move o céu também reconhece os detalhes. E se você está atento agora, vai ver que já não é mais o mesmo de quando começou a ouvir. Algo se transformou. E é esse sinal que te mostra. Você está no ponto certo para recomeçar. Eu não preciso que você entenda tudo. Só preciso que confie. A compreensão total vem com o tempo, mas a fé precisa vir primeiro. E quando você acredita antes de ver, ativa o tipo de resposta que transforma destinos. Você achava que precisava de certezas, mas o que realmente precisava
era de sensibilidade. E agora que teu coração está mais atento, eu posso agir com liberdade. O que estava sumindo, agora ressurge como testemunho. Tem dias em que tua oração nem sai mais com palavras. Vira apenas um olhar cansado, uma respiração profunda, uma tentativa de não desabar. Mas nesses momentos é quando mais ouço, porque eu entendo até os silêncios, e onde muitos viram fraqueza, eu vi força. Por isso voltei a falar contigo, porque mesmo sem forças para orar, teu espírito nunca me abandonou. E por isso, hoje tua história vai mudar. Porque eu honro quem permanece mesmo em silêncio. Talvez você se pergunte por que demorou tanto. E eu te respondo com amor. Foi preciso tempo para curar o que você nem sabia que estava ferido. Foi preciso tratar áreas escondidas, alinhar pensamentos, limpar mágoas antigas. Tudo isso foi parte da reconstrução. E agora, com tua estrutura mais firme, eu posso colocar em tuas mãos o que antes te escaparia. Agora, o milagre vem para permanecer e será sustentado não pela emoção, mas pela convicção. Você já tentou desistir, já pensou em seguir outro caminho mais fácil, menos doloroso, mas toda vez que tentou, algo dentro de você dizia: volta. E esse volta era meu chamado. Era eu dizendo que o que prometi ainda te espera. O que você achava que tinha deixado para trás, eu preservei. E agora, trago à tona tudo o que parecia enterrado. Teu futuro não foi cancelado. Só estava sendo escondido até que tua alma estivesse pronta. As coisas não vão voltar a ser como eram. E isso é bom, porque o que está vindo é melhor. Você não está voltando ao passado, está avançando para um novo tempo. E esse novo tempo é marcado por consciência, por maturidade, por presença. Agora, você entende o valor da espera e, por isso, será capaz de valorizar cada detalhe do milagre que retorna. Ele não vem mais como expectativa, vem como realidade. E você vai saber quando chegar. Lembra de quando você não sabia mais o que pedir? Quando tuas palavras foram substituídas por um silêncio cheio de dor? Foi ali que tua fé cresceu. Foi ali que eu vi tua essência. E é por isso que agora eu posso confiar em ti novamente para viver o que um dia foi apenas promessa. Porque não é mais sobre emoção, é sobre construção. E o que eu construí em você durante o silêncio, agora será revelado em forma de honra, resposta e paz. Se você sente que essa mensagem veio como um reencontro, declara aqui: eu estou pronto para viver o que Deus preparou. Tua declaração hoje é uma semente plantada em solo fértil. Como diz Isaías 43:19, eis que faço coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O novo já começou. E quem percebe isso, vive antes mesmo de ver. Tudo o que foi dito até agora não foi para mexer com tuas emoções. Foi para destravar tua fé. Porque a fé que fica parada, adormece. E a fé que desperta move montanhas. Eu não quero que você apenas sinta algo bom por alguns minutos. Quero que você saia desse momento com uma convicção inabalável de que nada está perdido. De que o milagre que parecia sumir vai se cumprir nos mínimos detalhes, porque foi eu quem planejou cada parte. Você não está só ouvindo uma palavra. Está atravessando um portal espiritual. Um novo ciclo. Uma estação onde o que você plantou no silêncio floresce diante dos olhos. Não se trata apenas de mudança externa, mas de uma transformação interior que vai se refletir em tudo ao seu redor. E isso acontece porque tua alma decidiu não desistir. Você ficou, mesmo sem entender. E agora quem ficou, verá o que só os que permaneceram conseguirão viver. O que está por vir não será pequeno. E não porque você merece, mas porque eu sou generoso. Eu não meço o milagre pelo tamanho do pedido, mas pela intenção do coração. E tua intenção sempre foi sincera, mesmo quando falhou nas palavras. Eu vi tua entrega genuína. E por isso, te confio algo maior. Teu nome está gravado na promessa.
E ela, mesmo que parecesse sumida, nunca saiu do meu plano. Agora chegou o tempo de se manifestar. Não duvide quando começar a acontecer. Não questione se merece ou não. Apenas receba com gratidão. Porque quando eu decido honrar alguém, não é pela perfeição. É pela permanência. Você permaneceu. Você voltou a crer. Você deu atenção ao chamado. E isso ativa o céu. A porta se abre. E o que estava por um fio agora se firma com raízes. O milagre se torna realidade. E tudo que antes era silêncio, agora é som de realização. Tua história não será lembrada pela pausa, mas pelo retorno. Pela decisão de continuar acreditando quando tudo dizia que não. E essa fé, mesmo que trêmula, é mais poderosa do que você imagina. Ela foi suficiente para reativar o que estava prestes a se apagar. E agora, será ela que sustentará os próximos passos. Não temas, eu vou contigo. Desde o início até o último capítulo, sou eu quem escreve. E você só precisa continuar dizendo sim. Você não chegou até aqui para voltar ao mesmo lugar. Essa caminhada te levou a um novo território, espiritual, emocional, interno. E nesse território, tua fé será diferente, mais sólida, mais ativa, mais conectada. Porque não é mais sobre emoção, é sobre convicção. Agora você não precisa mais de sinais para acreditar. Você carrega dentro de si a marca do que viveu, e isso já é prova suficiente de que nada foi em vão. Cada passo te trouxe até aqui. Por isso, não menospreze teu processo. Ele te qualificou, te limpou, te alinhou. E agora, abre espaço para o que estava travado começar a fluir. Eu não deixei nada escapar. Tudo está sob controle. E agora, com teu coração mais disponível, mais sensível, mais obediente, eu posso liberar o que antes estava retido. O milagre que estava sumindo agora se aproxima com clareza. E a tua percepção será a chave para não perder nenhum detalhe dessa revelação. Eu estou te ensinando a ver o invisível de novo, a confiar no que ainda não tocou, a descansar mesmo quando a resposta ainda não chegou. Porque essa postura move o céu, e é nesse posicionamento que o sobrenatural acontece. Não no barulho, mas no alinhamento. Não no desespero, mas na confiança. E você agora está alinhado. Mesmo sem perceber, tua entrega te colocou exatamente na rota do milagre. Agora, nada mais pode te impedir de viver. Se algo dentro de você está mudando enquanto ouve, comenta aqui com fé. A promessa está viva dentro de mim. Escreve como quem declara para si mesmo que o que Deus começou, Ele vai terminar. Como diz Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Deus não apenas começa, Ele completa. E o que Ele está completando em ti será maior do que aquilo que você esperava. Você começa a perceber que o que antes parecia confuso, agora se organiza. É como se peças internas estivessem se encaixando, como se tua mente finalmente estivesse entendendo o que o Espírito sempre soube. Esse é o efeito da verdade. Ela não apenas informa, ela transforma. E o que está acontecendo contigo agora não é mental, é espiritual. Uma ativação de algo que sempre esteve aí dentro, mas precisava ser despertado com poder. O que você sente agora não é comum. É presença, é direção, é renovo. Você pode até não ter todas as respostas, mas já tem paz. E onde há paz, há presença. E onde há presença, há restauração. Isso é o início de um tempo onde você não mais viverá pela ansiedade, mas pela promessa. Onde cada passo será sustentado não pelo medo de errar, mas pela confiança de estar sendo guiado. Essa confiança muda a tua forma de caminhar. E você vai perceber isso nos próximos dias. Pessoas vão notar algo diferente. Não no que você diz, mas no que você transmite. Porque quem carrega uma promessa reativada, carrega também uma atmosfera diferente. Não é peso, é autoridade. E essa autoridade não vem de títulos, vem de intimidade. Você a reconquistou ao permanecer ouvindo, ao se abrir com verdade.
ao deixar o Espírito te tocar em áreas que você nem sabia que ainda estavam abertas. Esse é o teu ponto de virada. Esse é o tempo em que a semente volta à superfície. O que estava enterrado começa a florescer. E não há mais nada que possa impedir, porque agora tua fé se tornou solo fértil, tua mente se tornou campo aberto, e teu espírito está pronto para responder ao chamado. Eu estou contigo, desde o início e até o fim, e o que eu comecei a reativar hoje não será mais interrompido. Vai crescer, vai frutificar, vai permanecer. Você sente que algo dentro de você está se reorganizando, como se uma estrutura silenciosa estivesse sendo fortalecida. Isso não é otimismo artificial. É o realinhamento da tua essência com o que sempre foi teu por direito espiritual. O que antes estava perdido nos corredores da dúvida, agora encontra um caminho claro. Eu te conduzo com precisão, retirando pesos que não pertenciam a você e restaurando verdades que te haviam sido roubadas pela exaustão dos dias. Há momentos em que a alma tenta te enganar, dizendo que é tarde demais. Mas eu te afirmo que este é o instante exato em que a promessa volta à superfície. O que parecia se dissolver agora ganha forma diante de ti, não como ilusão, mas como cumprimento. Você não está imaginando mudança, está vivendo mudança. A atmosfera espiritual ao teu redor foi alterada porque, ao me ouvir, você abriu portas que estavam dormentes há anos. Não tenha medo da intensidade que sente agora. É assim que o Espírito reconhece a presença da verdade. Tudo o que estava desalinhado começa a se ajustar com suavidade, como se alguém reorganizasse tua vida por dentro, sem exigir esforço teu. Eu te chamo para um lugar de descanso e firmeza, onde as respostas deixam de ser ansiedade e se transformam em direção. Respire e perceba, a esperança foi restaurada, e ela não te abandonará novamente. Cada pensamento que te levava ao desânimo está sendo substituído por convicção. Não é positivo ilusório, é o renascimento da tua visão espiritual. Você finalmente enxerga não com os olhos cansados, mas com o olhar de quem entende que há propósito em cada etapa. E a partir de hoje, nada mais será como antes. O que estava sumindo agora retorna com força dobrada, não porque você exigiu, mas porque escolheu permanecer. Tem algo importante que quero que declare aqui nos comentários. Eu caminho na direção da promessa que Deus reacendeu em mim. Essa declaração te posiciona espiritualmente. Como diz Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quando você escreve com fé, não é apenas texto, é alinhamento, é posicionamento, é chave que abre portas que antes estavam trancadas dentro de você mesmo. As circunstâncias externas ainda podem parecer iguais, mas dentro de você tudo já mudou. E é de dentro para fora que eu trabalho. Primeiro, toco tua alma. Depois toco tua história. Primeiro, restauro tua coragem. Depois restauro tua rota. A mudança interna que você sente agora é o primeiro sinal de que o ciclo virou. O que estava retido começa a se mover com velocidade, e o que estava apagado volta a brilhar, não como antes, mas com propósito renovado. Você já não está mais no lugar onde a dúvida te aprisionava. Avançou, cresceu, expandiu, e essa expansão faz com que velhas dores percam força. As marcas que te fizeram hesitar agora servem apenas como lembretes de que você venceu o que parecia impossível. Eu te dei resistência para suportar o silêncio. Agora te dou revelação para caminhar com clareza. Tudo se organiza. Tudo se reposiciona. Tudo ganha sentido no tempo perfeito. Você vai perceber que conversas, decisões e portas começarão a fluir de maneira natural. Não é coincidência. É cumprimento. Eu já ajustei o cenário, preparei encontros, abri caminhos que estavam fechados desde o dia em que você parou de acreditar. Agora, ao voltar a crer, você reativa tudo. A fé é o sinal que o céu espera para mover o que estava parado. E hoje, você deu esse sinal. Por isso, as próximas semanas serão marcadas por movimentos inesperados. Nenhum dos teus dias difíceis será desperdiçado.
Eu uso cada fragmento da tua história como base para algo maior. Você está vivendo o início de uma reconstrução que não será interrompida como antes. A diferença é que, agora, tua confiança não depende do que sente, mas do que sabe. E você já sabe que eu estou aqui. Você sabe que o que começou dentro de ti não nasceu de emoção, mas de propósito. Há algo importante que quero que escreva novamente para afirmar no espírito. Eu não retrocedo. O que Deus despertou em mim permanece. Essa frase sela o que está sendo ativado. Como diz Hebreus 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, que tem grande galardão. A confiança que você recuperou hoje será a base do que está prestes a viver. Não perca isso. Guarde como tesouro. Você ainda verá com os próprios olhos o milagre que um dia pensou ter desaparecido. Ele não sumiu. Apenas aguardava tua maturidade espiritual para se manifestar. Agora, você não apenas recebe, você sustenta. E sustentar é maior que receber, porque demonstra que teu interior foi fortalecido além das instabilidades do tempo. É isso que garante que, desta vez, nada te será tirado. Eu continuo ao teu lado, guiando cada pensamento que se realinha com a verdade. Nada mais te prende às antigas inseguranças. O que antes te arrastava agora perde força. Você rompeu ciclos invisíveis apenas ao ouvir com o coração aberto. E esse rompimento te coloca em posição de avanço. Você não está mais no passado. Está diante do que sempre sonhou, agora preparado para viver. O próximo passo não exige pressa. Exige sensibilidade. Ouça com atenção as direções que darei nos próximos dias. Elas virão em forma de paz, de clareza, de discernimento súbito. Você saberá quando for eu. Não haverá confusão. Haverá convicção silenciosa, como um toque suave que guia teu espírito sem esforço. Essa será a marca da minha presença na tua nova jornada. E agora, eu te digo com firmeza e amor: o que estava sumindo não volta a desaparecer. Eu reacendi. Eu restaurei. Eu reescrevi. O que você vive a partir deste ponto é resultado direto da tua coragem de permanecer, mesmo quando achou que já não havia mais força. E por essa coragem, eu te honro. Caminhe. Avance. Viva. Porque o que te aguarda já não é sombra. É promessa em plena manifestação. Você começou a perceber que nada do que te aconteceu foi aleatório. Cada detalhe, cada silêncio, cada aparente atraso se alinhou para criar a maturidade que agora sustenta a luz que se acende dentro de você. O que antes parecia impossível de carregar hoje se transforma em símbolo da tua resistência. E é essa resistência que agora abre caminho para aquilo que estava sendo preparado no oculto. Você está atravessando uma fronteira espiritual. A transição que sente não é emocional. É profunda. É como se algo dentro de você finalmente encontrasse repouso em uma verdade que sempre existiu, mas que a dor havia obscurecido. Agora, tudo se ilumina. Tudo ganha sentido. A clareza que te envolve não vem de conclusões racionais, mas da certeza de que o céu tomou forma dentro de ti. O que parecia sumir agora se revela como promessa intacta, preservada pelo próprio Deus. Há momentos da vida em que a alma tenta nos sabotar, dizendo que não somos dignos, que não estamos prontos, que já passou da hora. Mas agora eu te digo: o tempo está a teu favor. Nada que eu preparei chegou atrasado. Tudo chega no exato instante em que tua estrutura interna se torna capaz de receber sem perder. Esse tempo é agora. E o que volta para você não volta frágil, mas fortalecido, ampliado e ajustado ao que você se tornou. As sombras internas que te confundiam começam a perder força. As vozes que te diminuíam já não encontram espaço. A luz que se acendeu dentro de você é tão forte que redefine tua visão sobre si mesmo, sobre a vida, sobre o futuro. Essa luz não veio de motivação humana, veio de revelação espiritual. E revelação tem o poder de romper crenças antigas, quebrar cadeias silenciosas e reconstruir a alma sobre fundamentos eternos.
Antes de seguir, escreva aqui nos comentários: eu recebo a luz que realinha minha jornada. Essa frase afirma no espírito aquilo que está sendo construído em você agora. Como está escrito em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você declara, você confirma. E quando confirma, fortalece o que está nascendo dentro de ti. O que antes te paralisava agora se torna apenas lembrança distante. A força emocional que nasce neste momento reorganiza a tua relação com a vida. Você começa a se perceber capaz de enfrentar aquilo que antes te assustava. Não por coragem humana, mas pela certeza de que o céu te acompanha. E quando o céu se move contigo, aquilo que parecia travado começa a fluir. As portas que você achava cerradas se abrem sem esforço. Você não precisa provar nada a ninguém. O que eu estou gerando em ti não exige explicação, exige vivência. As pessoas notarão mudança, mas não entenderão de imediato o que aconteceu. Isso porque a transformação começa num nível que os olhos humanos não alcançam. Somente quem vive percebe. E você está vivendo. O que floresce agora dentro de ti será visível do lado de fora no momento certo, e nada poderá impedir. Este é o tempo de aprender a caminhar sem se comparar. A rota que escrevi para você não se parece com a de ninguém, e é por isso que muitas vezes você achou que estava atrasado. Não estava. Você estava sendo moldado para algo que não tem equivalente. Eu te tirei da linha comum para te colocar na rota extraordinária. E agora que você entende isso, tua alma encontra o descanso que sempre buscou. Há uma suavidade vindo sobre você agora. É como se o peso interno que te acompanhava há anos estivesse se desfazendo. Essa sensação é espiritual. É o sinal de que tua alma aceitou a verdade. Aceitou o recomeço. Aceitou que é digno de viver o que eu preparei. E quando a alma aceita, o corpo acompanha e o caminho se abre. Nada do que você viveu foi desperdício. Tudo se torna potência nas minhas mãos. E agora eu te digo, o que estava sumindo foi restaurado. O que parecia distante foi trazido de volta. O que você achava que não merecia, agora recebe como direito espiritual. Caminhe com essa certeza, porque o que eu iniciei dentro de ti continuará crescendo até transformar completamente tudo ao teu redor. Este é o início de uma nova história. Uma história escrita com propósito, coragem e revelação. E agora, enquanto esta verdade se firma dentro de você como um estandarte de vitória, eu te convido a permanecer neste ambiente que fortalece tua fé e desperta tua essência. Se esta mensagem tocou teu espírito, curta para selar o que Deus já começou, inscreva-se para continuar recebendo aquilo que sustenta a tua jornada e fique por aqui, porque há palavras preparadas especialmente para o teu coração. Cada novo vídeo será mais uma etapa desse avanço que nada poderá interromper.